Muito bem, aí eu queria continuar aqui com o professor Rodrigo Prando, ouvindo sua opinião sobre isso, sobre essa frase ou supostamente a frase, né, dita por Hugo Motta. E aí, professor, o gesto de Hugo Motta e Davi Alcolumbre de não comparecer à cerimônia de sanção da ampliação do imposto de renda tem claramente um peso simbólico, né? Essa ausência calculada, vamos chamar assim, é mais um recado, uma retaliação ou um reposicionamento de força? Vamos lá. Eu acho que é mais um recado, né, e uma retaliação. Não sinto um reposicionamento de força. Vamos entender o seguinte, né? Nós temos um sistema bicameral, o que significa que a gente tem a Câmara dos Deputados, com seus 513 deputados, e o Senado da República, com os 81 senadores. Pois bem, vamos pegar primeiro a Câmara dos Deputados. Nunca houve uma conexão muito próxima, efetiva e até mesmo afetiva de Hugo Motta com o governo Lula. O Hugo Motta foi eleito prometendo para o governo e prometendo para os bolsonaristas. Para o governo, facilidade na agenda, trâmite daquilo que são os projetos de lei que o governo desejava, e ele precisava dos votos do governo. Para a oposição, ele prometeu anistia, PL da dosimetria, entre tantos outros. E ele acabou sendo levado, Hugo Motta, tragado, levado pela dinâmica de um ex-presidente que agora está preso, né, com trânsito em julgado, o ex-presidente Bolsonaro, e inclusive mostrou toda a sua fraqueza quando teve a mesa de trabalhos da Câmara sequestrada, ocupada pelos bolsonaristas, e sua reação foi uma reação muito pouco enfática em relação ao episódio do que aconteceu. Ou seja, ele havia provavelmente apalavrado com os deputados bolsonaristas alguma coisa de tramitar o projeto da anistia ou PL da dosimetria. E aí ele ficou enfraquecido. Fora que ele acaba pegando um projeto do governo, que é o projeto antifacção, e entrega nas mãos do Derrite, que é secretário, né, de segurança do governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio. Isso abalou ainda mais, até o ponto que culmina com o rompimento dele, Hugo Motta, com o interlocutor direto, que é Lindbergh Farias. Então, Lindbergh Farias acabou dizendo que é uma posição imatura do Hugo Motta, até porque o Hugo Motta é o mais jovem presidente da Câmara, então assim, e alguém que fica rendido nessa disputa e nessa trama política, e alguém que ainda vive à sombra do poder do Arthur Lira. Então não é uma situação difícil. Agora, eu acho que o problema maior, de fato, Tardan, a gente teve com esta posição do Davi Alcolumbre. O governo sempre teve o melhor trânsito no Senado, especialmente com os presidentes da casa. Lembrando até mesmo que decisões tomadas na Câmara foram revertidas, consertadas, né, com as decisões dos senadores da República. A perder o apoio do senador e presidente da casa, que é o Davi Alcolumbre, é muito ruim para o governo. Mas o Davi Alcolumbre entende e vai entender que ele pode fazer pressão, mas a prerrogativa de indicação do ministro do Supremo é do presidente da República. Então ele vai acalmar, esses ânimos serão amainados e novos capítulos de benesses, de afagos simbólicos ou com recursos ocorrerão, e isso passa. Na política, esta braveza não dura muito tempo, porque o jogo de poder não é o jogo de poder do ano de 2025. Nós estamos falando de um jogo de poder para 2026. E aí eu quero fazer rapidamente uma retomada de um aspecto. O Lula do primeiro semestre, e eu tive aqui com você falando sobre isso, era um presidente enfraquecido. Discutia-se até mesmo no PT, se a situação dele permanecendo aquela, ele iria para a disputa de uma reeleição. Porque os petistas entendem que perder a eleição é factível, mas não Lula perder talvez a última eleição de sua vida, não terminar a sua carreira derrotado. Agora, o segundo semestre é um segundo semestre muito melhor para o Lula do que foi o primeiro. E um dos elementos desse segundo semestre positivo é o que nós estamos aqui falando, é a aprovação da isenção do imposto de renda
para quem ganha até 5 mil e a diminuição para quem ganha até 7 mil. E isso é um ativo político eleitoral muito importante para o ano que vem. E mesmo na ausência dos dois presidentes, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, houve, pela fala dos ministros Haddad e da ministra Gleisi Hoffmann, um agradecimento pelo empenho e pela liderança dos dois chefes das casas legislativas neste projeto. Então, veja, é algo que eles sabem que vai empoderar ainda mais um presidente que concorre à reeleição. E nós estamos falando de um Lula que vai, o ano que vem, com 81 anos, Tardan. Eu não sei se eu já disse isso para você, mas quando eu tinha 11 anos, em 1989, o Lula era candidato. O ano que vem, eu terei 48 anos e o Lula 81, e ele será candidato. E essas forças políticas sabem que disputar com o Lula uma eleição presidencial não é muito fácil. Então essas atitudes não são apenas com relação ao que está acontecendo agora, mas é olhando também 2026.